Olá pessoal, Rodrigo por aqui, começando mais um Jurisprudência na Prática aqui no nosso canal do Criminal na Prática. Antes da gente começar, alguns recados rapidinho para você. Se você quiser o PDF dessa decisão que eu vou comentar hoje, eu vou disponibilizar ela agora lá no canal do Telegram, tá? Vou colocar o link da aula e embaixo eu coloco o PDF. Então é importante que você entre no canal do Telegram e o link tá aqui embaixo na descrição deste vídeo. Importante também que a gente forme uma jurisprudência coesa, que a gente utilize a mesma jurisprudência e consiga formar a jurisprudência através da atuação em conjunto. Então, por isso, eu vou pedir para que você compartilhe tanto a jurisprudência quanto esse vídeo aqui nos grupos de advogados que você participa. Assim, a gente consegue mais pessoas falando sobre a mesma coisa. E, por fim, né, se inscreve aí no YouTube, no nosso canal, se você quiser mais conteúdos como esse. Bom, vamos lá? Então aqui está a nossa jurisprudência, uma jurisprudência do STJ. Eu vou dar preferência nesse quadro para pegar essas jurisprudências do STJ, porque ela tende ao Brasil todo, né? Não é de um tribunal específico, mas claro, quando tiver uma decisão de um tribunal específico para comentar, também vou fazer. O caso de hoje é um caso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, um caso de embriaguez ao volante, muito interessante, de uma condenação em regime semiaberto e a fixação inicial desse regime. E aí o questionamento é justamente esse. Olha só, vamos lá. Então o habeas corpus, o número dele é 584311, tá aparecendo aí na sua tela, de São Paulo. Eu vou colocar, como eu já falei para vocês, o PDF lá no nosso canal do Telegram, então é importante que você também esteja lá no canal do Telegram. Vamos ler aqui essa decisão, ó. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em benefício de Alessandro, condenado a pena de 8 meses de reclusão, olha o tamanho da pena, 8 meses, em regime inicial semiaberto, em decorrência da reincidência pela infração ao artigo 306 da Lei 9.503, que é o nosso Código de Trânsito, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de São Paulo, que negou o provimento ao recurso de defesa técnica, apelação criminal, mantendo a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal com marca de registro. Olha só que interessante, então, aqui a gente tem um HC substitutivo de um recurso, né? Ele perdeu a apelação aqui, nesse caso, e fez um HC, o que não seria a medida cabível. Alega a parte impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal decorre da decisão que, mediante fundamentação idônea, pois apoiada somente inidônea, né, na verdade, pois apoiada somente na gravidade abstrata do delito, isso aqui que é importante a gente olhar aqui, fixou o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, exclusivamente em decorrência da reincidência verificada. Então, ó, só por conta da reincidência, só por conta da gravidade abstrata, a pena foi do semiaberto. Aduz a necessidade de determinação de prisão domiciliar em razão da atual situação de pandemia causada pelo Covid. Essa decisão é bem recente. Postula em liminar e no mérito a determinação de regime inicial aberto e o deferimento da prisão domiciliar ao paciente. Então ele pediu tanto aberto quanto domiciliar. O deferimento da liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. Em juízo de cognição sumária, no caso, ao meu ver, inexiste fundamentação idônea para a fixação do regime pelo decisum impugnado. Então aqui a gente já vê que vai conceder, inclusive vai ser concedida aqui a liminar que foi pedida, tá? Então ele já fala que ele não enxergou uma fundamentação idônea para colocar o regime semiaberto numa pena de 8 meses. E aí ele coloca aqui a decisão do juiz, né? Isso porque, fixada a pena base próxima do mínimo legal, considerada como favorável em todas as circunstâncias judiciais, sendo verificado maus antecedentes de um feito de 2004, isso é, aí ele colocou o processo, o qual transitou em julgado somente durante o trâmite da ação penal, ele não é reincidente, cabível a fixação do regime inicial aberto para o início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º. E ele coloca aqui outras jurisprudências. Além disso, ao meu ver, a situação do paciente se amoda às hipóteses indicadas na Resolução 62 do CNJ, notadamente quanto à recomendação dos tribunais e aos magistrados, quanto à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito do sistema penal. Em face do exposto, defiro o pedido liminar a fim de fixar o regime aberto para o início de cumprimento de pena imposta ao paciente nos termos desta decisão. Solicitem-se informações ao juiz de direito da segunda vara criminal, da comarca de registro e às autoridades. Então, olha só que bacana. O ministro Sebastião Reis Júnior, a decisão de 1º de junho, né? Ela está datada aqui, mas ela foi publicada, acho que agora, dia 3, ó, dia 3/6. Tá? Uma decisão bem recente, vou deixar o número aqui para vocês poderem acompanhar enquanto eu comento sobre ela. E em que caso você pode utilizar isso? Nos seus casos em que foi aplicado um regime mais gravoso unicamente por conta de uma reincidência. Durante a narrativa aqui do ministro, ele não deixa claro se só foi maus antecedentes
porque processos em andamento não são reincidência, ou se haveria realmente uma reincidência aqui no processo, né? Como foi alegado. Mas pelo que eu vi, parece que não tem uma reincidência, exatamente uma reincidência. Mas aquela gravidade abstrata do delito, ele deu a pena no mínimo legal, não achou nenhuma circunstância judicial desfavorável e colocou ele numa pena semiaberto, numa pena de semiaberto, num regime semiaberto. Então, a decisão precisaria ser reformada. É um precedente muito legal para você utilizar nos seus casos, até para fazer o distinguish, por exemplo, se você quiser fazer. E como eu sempre falo, se você não sabe o que é o distinguish, vou deixar um cardzinho que vai aparecer aqui em cima, para que você assista e olhe o que é o distinguish, uma ferramenta muito importante para que nós, na defesa criminal, possamos atuar, tá? Bom, então era isso, a decisão é bem interessante do artigo 306, muita gente tem esse tipo de problema, cliente que tem mais de um 306 ali, poderia utilizar essa mesma decisão. E outra coisa interessante foi esse fato dele entrar com habeas corpus no tribunal, logo depois de uma decisão da apelação dele, né? Saiu a decisão da apelação criminal e ainda assim ele entrou com HC, em vez de entrar com um recurso especial ou extraordinário, e pelo jeito aqui funcionou neste caso, né? Bom, gostou desse vídeo? Aperta aí o curtir, o joinha, porque isso me ajuda bastante a divulgar o conteúdo, e se você puder, compartilha e se inscreve aí no canal, beleza? Valeu, até o nosso próximo comentário de jurisprudência.